Hoje é Dia das Mães, a gente não podia pensar em outra coisa a não ser falar de uma mãe. Mas antes de falar da mãe muito especial que temos na Bíblia, eu recebi ontem, o Júnior compartilhou comigo aquelas mensagens do WhatsApp, tem algumas que você acaba vendo, outras que a gente não consegue ver, mas eu vi e achei interessante, não sei se é verdade. Diz que foi feita uma entrevista na Espanha, alunos do ensino fundamental de 7, 8 anos, fizeram algumas perguntas para as crianças, eles resumiram as respostas. Então, a primeira pergunta foi: quem é o chefe da sua casa? O que vocês imaginam a resposta? A resposta foi: acho que é minha mãe, porque ela tem muito mais coisas a fazer do que meu pai. Controvérsia, né, irmãos? Segunda, por que Deus fez o Dia das Mães? Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas em casa. Isso é verdade. Isso é verdade, eles acertaram. Como Deus fez as mães? Diz que com mágica, superpoderes e misturou tudo muito bem. Que ingredientes ele usou? Não sei de onde eles tiraram isso, mas coisa de criança: nuvem, cabelo de anjo, tudo que é de bom no mundo e uma pitada de mal. Não entendi a pitada de mal. Vocês entenderam por que tem essa pitada de mal? Não entendi. Tá certo? Por que Deus te deu sua mãe e não outra mãe? Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que outras mães. Óbvio, né? Por que sua mãe se casou com seu pai? Essa é muito boa. Minha avó disse que é porque ela não pensou direito. Não é o seu caso, né, amor? Espero que não. Qual a diferença entre as mamães e os papais? As mamães trabalham no trabalho e em casa. Os papais só vão ao trabalho. As mães sabem falar com as professoras sem assustá-las. Algumas, né? Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães têm um verdadeiro poder, porque você tem de pedir para elas quando quer dormir na casa de um amigo. Tá vendo? As mães são mágicas porque elas fazem você se sentir bem sem remédio. Cuti-cuti. O que sua mãe faz no tempo livre? Mães não têm tempo livre. E aí, a última: se você pudesse mudar algo em sua mãe, o que seria? Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis que elas têm atrás da cabeça. Porque as mães estão antenadas e vendo tudo, mesmo quando você acha que elas não estão. Então, hoje eu quero falar com você um pouquinho. Nós temos muita coisa para acontecer no nosso programa hoje, mas eu queria, no tempo que eu tenho aqui, compartilhar um pouquinho sobre uma mãe muito especial na Bíblia. Talvez a mais especial, porque a Bíblia diz que ela foi bem-aventurada entre as mulheres. Mais especial porque ela teve o privilégio de gerar Jesus, ou seja, o Filho de Deus. Ela foi a mãe humana de Jesus. E muitas vezes os homens, a humanidade, não entende muito bem o que acontece. E então, em relação a Maria, ao nascimento de Cristo através de Maria, não compreendem ou não se atentam àquilo que a Bíblia diz. E aí nós temos dois extremos. Um primeiro extremo é de pessoas que não respeitam Maria. Muitas vezes católicos acham que os cristãos evangélicos não respeitam Maria. Talvez isso seja a realidade em um ou outro grupo, mas muito pequeno. Na verdade, os cristãos evangélicos respeitam Maria, sim. Nós respeitamos Maria. Nós admiramos Maria. Ela é um exemplo de filha de Deus, uma mulher excepcional que viveu plenamente o propósito de Deus para a sua vida. E nós podemos afirmar, como é o tema da minha mensagem, que ela é uma referência de mãe e de filha ao mesmo tempo. Mãe, porque foi a mãe humana de Jesus, e de filha, por quanto ela era filha de Deus. Agora, o outro extremo é a adoração a Maria, que é algo que a Bíblia não permite, nem a Maria, nem a qualquer outro ser humano, porque a adoração é devida somente a Deus, o Criador de todos nós e de todo o universo. Na prática religiosa do povo brasileiro e em muitos países do mundo, Maria acaba sendo cultuada, venerada e adorada, ainda que isso não seja oficialmente declarado pela Igreja Romana. Os teólogos católicos, eles desaprovam o uso do termo cultuar em relação aos santos e também a Maria, preferindo o vocábulo devoção. Agora, eles usam 3 palavras: dúlia, hiperdúlia e latria, para definir níveis de adoração.
Aos santos usa-se dúlia. Maria, hiperdúlia, que seria uma adoração, ou seja, ela tem destaque entre os santos. E latria seria adoração somente a Deus. Agora, qual é a questão? Eu fui católico muitos anos, muitos de vocês aqui. 99% dos católicos não conhecem esses termos, nunca ouviram falar. Por isso, o discurso teológico e a prática são diferentes. O que acaba acontecendo é que coloca-se Maria num lugar onde ela não está, nunca esteve, nunca estará. Onde ela mesma não quer estar, porque ela mesma declara que Jesus é o seu Salvador. A Deus é que deve ser dada toda a adoração. Então Maria nunca quis ser venerada, nunca buscou ser adorada, porque ela, você vai ver durante essa mensagem, tem realmente uma visão correta de Deus e de si mesma. Nunca quis isso. Agora, isso não quer dizer, como eu disse, que pelo fato de que nós não adoramos Maria, não rezamos para Maria, não oramos para Maria, de que nós não a respeitamos, não a admiramos e não aprendemos com o seu exemplo de vida. Então é muito importante que você pare para pensar um pouquinho, até como eu não vou ter um tempo adequado para tratar esse assunto, no próximo domingo eu quero pregar sobre Maria. Se você tem amigos católicos, eu quero pedir que você convide-os para a gente pensarmos juntos a respeito de Maria, de acordo com aquilo que as Escrituras revelam. E meu tema é, vamos adorar com Maria. Adoremos com Maria. É o tema da minha mensagem no próximo domingo. Nós vamos adorar a Deus, da mesma forma como Maria fez, adorando o Senhor. É interessante também que foram criadas doutrinas em cima daquilo de Maria. Doutrinas que não têm nenhuma base bíblica. Só para ilustrar a Imaculada Conceição, de que Maria teria nascido sem o pecado original, sem pecado. Essa é uma doutrina de 1854. Nunca na história da igreja havia se afirmado tal coisa, mas é uma doutrina criada na tradição da igreja. 1950, por bula papal, o decreto de que Maria não morreu, ela foi assunta aos céus, assim como Jesus. Então, vão criando doutrinas, atribuindo a Maria coisas que ela nunca fez, nunca viveu, e que na Bíblia não há nenhum único registro de que isso fosse verdade. Então, isso faz com que o povo, na sua religiosidade, na sua admiração por ela, o povo acaba então adorando, reverenciando, cultuando a Maria. E nós vimos isso nessa semana passada, com a questão da Nossa Senhora de Fátima, agora os pastorzinhos também sendo canonizados como santos, e toda uma adoração, toda uma veneração, algo que Maria com certeza nunca desejou. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, porque nós queremos ver Maria hoje como um exemplo, referencial de mãe e filha de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, porque eu vou citar alguns textos, a maioria deles está na projeção, mas eu queria que você me acompanhasse, até para você conhecer a história, manusear a sua Bíblia, talvez, se você nunca leu esse texto integralmente, nunca teve assim um acesso mais cuidadoso daquilo que a Bíblia diz. É muito interessante que a gente entenda que Lucas capítulo 1, você pode ver aí, anuncia o nascimento de duas pessoas. O primeiro de João Batista, que seria aquele que viria preparar o caminho para Jesus. E depois o anúncio do próprio Cristo. João Batista nasceria de uma mulher idosa, estéril, e chamada Isabel. E Maria, a mãe humana de Jesus, era prima de Isabel. Então, nos primeiros versos, após uma introdução do livro de Lucas, você observa no capítulo 1, que nós temos o anúncio do nascimento de João Batista, a seu pai chamado Zacarias. Nós temos todo esse anúncio a partir do verso 5. A partir do verso 26, o anjo Gabriel vem anunciar o nascimento de Jesus a Maria, uma jovenzinha que estava comprometida com José. Aquele compromisso era um tipo de noivado, mas um compromisso tão sério que, se ele fosse quebrado, a esposa ou o marido eram considerados viúvos, era um divórcio, poderiam ser penalizados até com apedrejamento. Ou seja, o que aconteceria ali é que havia uma ruptura do casamento. É como se fosse um casamento. Era a preparação, eles já estavam comprometidos. Uma jovenzinha de que estima-se talvez entre 13 e 15 anos, recebe o anúncio de um anjo, dizendo que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, e que virgem ainda ela seria a mãe. Então, é interessante que Deus usa o exemplo de Isabel, uma mulher idosa e estéril, para dizer assim, não há impossíveis a Deus, porque a sua prima, idosa, estéril, está grávida. Não há impossíveis. Por isso você também, virgem ainda, receberá do Espírito Santo,
conceberá do Espírito Santo e será mãe do Filho do Altíssimo. Ela, quando recebe essa notícia, ela vai visitar sua prima Isabel. Você tem o relato bíblico aí, nos versos 39 em diante. Ela vai visitar Isabel, sua prima. Ela fica 3 meses com Isabel. E é interessante que quando Maria chega, o anúncio de que Maria está ali faz com que Isabel fique cheia do Espírito Santo. O bebê se move no seu ventre e Isabel faz declarações proféticas ali a respeito de Maria e do nascimento de Jesus. Consequentemente, nós temos então o Cântico de Maria no verso 46. Ele é chamado Magnificar, uma palavra em latim que é a primeira palavra desse Cântico de Maria. O que é interessante nesse Cântico de Maria é que ela usa vários textos do Velho Testamento e existe um paralelo desse cântico com o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel, que era estéril, mas que ao receber também o milagre de gerar filhos, exalta o Senhor através de um cântico que está registrado em 1 Samuel capítulo 2. Estou dizendo tudo isso porque eu quero que você pense aqui comigo. É impressionante. As 3 décadas mais importantes da história da humanidade, Deus está prestes a mudar o curso da história humana, a revelar a sua plena salvação a toda a humanidade, na plenitude dos tempos, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:4. O tempo mais importante, a maior revelação de Deus aos homens, o seu próprio Filho, está prestes a chegar, e Deus usa 2 mulheres, simples, mulheres que moram numa terra esquecida e longínqua. Ele usa 2 mulheres, uma idosa estéril, uma jovenzinha e uma virgem, para revelar o seu Filho. A maior revelação de Deus a toda a humanidade. Para mudar o curso da história da humanidade, Deus usa essas 2 mulheres. O que nós vemos até no Cântico de Maria é o modus operandi de Deus. Deus opera através de gente simples. Deus opera através dos humildes, e Maria destaca isso muito bem no seu cântico. Todo o contexto bíblico nós vemos Deus derramando graça sobre os humildes, usando gente humilde, gente simples. Deus não estava preocupado com o centro do poder mundial na época, que era Roma, o Império Romano. Deus não foi para as grandes capitais. Deus levanta uma menininha de Nazaré, que vai para uma terra montanhosa, que não se sabe exatamente onde Isabel vivia, não se tem essa localização. E ele usa 2 mulheres, que nem eram valorizadas na cultura da época, para trazer pessoas, homens, que teriam realmente um papel fundamental na revelação de Deus à humanidade. Primeiro João Batista, como eu disse, depois o seu próprio filho Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para o texto de Maria, eu trouxe só parte desse texto, o Cântico de Maria, porque ele vai até o verso 56. Eu queria que você olhasse com atenção essas palavras. Você pode observar a leitura? Então, o texto diz: então disse Maria, quando ela ouve as palavras, o cântico de Isabel, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. É a palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. O que nós vemos nesse capítulo 1, que faz com que a gente possa declarar que Maria realmente é uma referência, é um modelo para nós, especialmente você, mãe, que está aqui, mas também para todos nós cristãos. Mas pensando, você mãe, ela mãe, jovenzinha, né? Quais as qualidades que a gente vê? Mas você adolescente, você jovem, todos nós aqui podemos aprender demais com Maria. Queria rapidamente destacar algumas qualidades de Maria. Primeiro, ela era uma mulher de fé. Uma mulher de fé, né? De muita fé. Se você observar o verso 45, quando Isabel compartilha, cheia do Espírito Santo, afirmações a respeito de Maria e de Jesus, verso 45, Isabel declara: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, Maria creu que o que o anjo Gabriel estava dizendo, como enviado de Deus a ela, iria acontecer. Ela cria em Deus. Como eu mencionei aqui, Maria não era simplesmente alguém que veio ao acaso. Deus a escolheu realmente, pela pureza da sua vida, do seu coração, pelo temor provavelmente que ela já havia demonstrado ainda sendo jovenzinha. Como eu disse, tomada pelo Espírito Santo, ela menciona textos do Velho Testamento, porque ela conhecia
A boca fala do que o coração está cheio. O Espírito vai usar a mim e a você. E Ele usa aquilo que eu e você conhecemos de Deus, aquilo que eu e você conhecemos da palavra de Deus. E é isso que Deus faz com Maria. E Maria crê em Deus, crê no impossível, crê no sobrenatural. Eu, virgem, como posso ser mãe? Deus diz, você vai ser concebido pelo Espírito Santo. Um milagre. Nunca ouviu-se falar disso. Nunca. Alguns dizem assim que essa questão de Deus engravidando mulheres vem da mitologia grega, e na mitologia grega tem histórias assim. Mas o cristianismo é diferente de tudo, porque ela nasce pelo poder do Espírito Santo, a concepção é espiritual, não é uma relação entre Deus e uma mulher, nada disso, uma concepção espiritual. O Espírito Santo gera essa vida no seu ventre, a vida é o Filho de Deus, 100% Deus se encarnando homem, deixando a sua glória nos céus. Alguns dizem assim, puxa, Maria é mãe de Deus. Não, Maria é mãe de Jesus humana. Ela não poderia ser mãe de Deus, porque senão ela seria Deus. Deus, Ele não foi criado, Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Evangelho de João, capítulo 1, diz, Jesus no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é o verbo de Deus. Colossenses capítulo 1 diz que nada do que existe foi feito sem ser feito por Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Não é isso que ele mesmo diz a respeito de si mesmo? Maria não poderia ter gerado Jesus enquanto filho de Deus, ela não é mãe de Deus. Jesus é eterno, ele já existia. Ele diz para os seus questionadores, ele diz assim, antes de Abraão eu sou Deus. Agora, Maria foi o canal em que Deus se encarnou. A Bíblia diz que cheio de graça e verdade ele veio entre os homens, que ele abriu mão da sua glória do céu, a sua glória como Deus, a glória nos céus, e se fez carne e habitou entre homens, esvaziando-se de si mesmo. Então Maria foi esse canal, sim, e para isso ela precisou de fé. Mas não só isso, para enfrentar os desafios que todo o projeto de Deus para a vida dela envolvia. Eles tiveram que fugir para o Egito. Ela teve que considerar muita coisa no seu coração que ia acontecendo no desenvolvimento. A Bíblia não traz muitos detalhes do desenvolvimento de Jesus nos primeiros 30 anos, mas ela teve que ter fé para viver plenamente. Havia uma profecia de que a espada atravessaria sua alma, o seu coração. Isso aconteceu, a profecia a respeito da paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Ela vendo o seu filho ali, então padecer pelos pecados da humanidade. Como mãe, isso foi muito doloroso para ela. Em tudo Maria demonstra fé. Sabe por quê? Porque fé significa que a gente confia. Quem tem fé, confia. E quem confia, vive aquilo que Deus diz. É aí que eu quero falar com você que está aqui nessa noite, você mãe, você que está aqui. Será que eu e você realmente cremos em Deus e somos pessoas de fé? Será que nós aprendemos aqui com o exemplo de Maria? Porque Maria tinha fé e viveu plenamente o propósito de Deus na sua vida. Estudamos a respeito da sua vida até hoje, porque ela foi relevante no reino de Deus e relevante para a humanidade, mas por quê? Porque ela teve fé em Deus, fé na grandeza de Deus, no poder de Deus e na sua palavra, para viver a sua vontade. Uma mulher de fé, mesmo quando não compreendia as coisas. A Bíblia fala que Maria, muitas vezes, ela analisava no seu coração o que aquilo significaria para a vida dela, o que significaria para Cristo, que ela razoava no seu próprio coração. Ou seja, ela teve fé para confiar em Deus e se entregar plenamente para viver a sua vontade. E eu quero dizer com toda sinceridade o que falta a muitos de nós. Porque nós dizemos que cremos em Deus, mas não confiamos nele. E porque não confiamos, não nos rendemos. Porque não confiamos, não nos entregamos. Porque não confiamos, não vivemos aquilo que Ele diz na sua palavra. Na hora da decisão, na hora da crise, na hora que nós temos que realmente honrar a Deus e dizer, eu confio em Ti, eu vou seguir o Teu caminho, nós fazemos o nosso próprio caminho, nós seguimos a nossa própria direção, nós vivemos a nossa própria agenda, nós resolvemos os problemas, as situações do nosso próprio modo. Isso significa que nós não temos fé em Deus, não uma fé bíblica, não uma fé salvadora no sentido de que nós confiamos em Deus plenamente, descansamos na força do Seu braço, descansamos na verdade da sua palavra, descansamos na sua fidelidade. O mundo é contra a palavra de Deus, o sistema de valores desse mundo ímpio, nosso coração nos engana, mas eu e você somos chamados a vivermos um projeto de fé com Deus, como Maria viveu, em que nós, por cremos nele, vivemos confiadamente em sua palavra, mesmo quando não compreendemos todas as coisas, como Maria também não compreendia.
Maria teve que enfrentar um medo natural de uma gravidez, de um parto, sem condições, você sabe, o bebê nasceu numa estrebaria. Ela teve que enfrentar as incertezas do futuro, o desconhecimento do plano de Deus, dos detalhes. Ela tinha a palavra de Deus, mas ela não tinha detalhes, como eu e você não temos. Mas eu e você também temos a palavra de Deus, de que Ele está conosco, de que Ele tem o melhor para a nossa vida, de que a vontade dEle é sempre boa, agradável e perfeita. Em mim e em você deveria surgir a mesma atitude de Maria, de crer que aquilo que Deus diz se cumprirá em nossa vida, porque quem está falando é o Senhor, é Deus que está dizendo. Então eu e você cremos e vamos descansar no seu caráter, descansar na sua palavra. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui com Maria, que ela era uma mulher humilde. E eu sei que é difícil a gente falar de humildade. Acho que você já ouviu aquela história de uma igreja pequena que resolveu honrar a pessoa mais humilde da igreja, e era um senhor idoso. Então os irmãos se reuniram e falaram, não, esse irmão aqui é realmente humilde. Eles deram um presente para o irmão, deram até uma medalha, o irmão mais humilde da igreja. O problema é que alguns dias depois tiveram que arrancar a medalha do irmão, porque o irmão não parava de vir no culto com a medalha de que ele era humilde, né? A grande questão é que a humildade, quem de nós pode dizer assim, eu sou humilde, sem se orgulhar da sua humildade? Só Jesus é capaz disso. Jesus diz assim, eu sou manso e humilde de coração. Só Jesus é capaz de dizer, eu sou humilde, sem se orgulhar da sua humildade. Agora, o que nós vemos aqui em Maria, é uma humildade extrema. Observa o que Maria diz, quando o anjo revela do nascimento de Jesus, o verso 38, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí então o anjo ausentou-se dela. Essa palavra serva, no original grego, é doulos, significa escrava. Ela está dizendo, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Ou seja, eu não tenho direitos, eu não tenho exigências, eu não tenho questionamentos, eu sou tua serva, Senhor. E isso denota a posição humilde que ela assume perante Deus, posição que com certeza Deus já havia visto no coração dela. Extrema humildade. Agora é impressionante aqui o que ela mesma declara. Vamos voltar para o cântico dela, verso 46, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Observe por favor esse texto com atenção. Maria está em profunda adoração diante de Deus. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra nele. E ela diz, por quê? Pois ele atentou à humildade da sua serva. Ou seja, ela tem um senso aqui extremo de humildade, porque ela reconhece que ela é indigna do que Deus está fazendo na vida dela. Ela não merecia aquilo, ela não é digna daquilo. Ela diz, o Senhor atentou para a humildade da sua serva. Observe que ela diz assim, de agora em diante me chamarão bem-aventurada. Ela não diz assim, eu sempre fui bem-aventurada, eu nasci sem pecado, eu sou o especial. Não é esta a posição de Maria. Maria não diz isso, Maria diz assim, de agora em diante, porque Deus atentou para a minha humildade, porque Deus atentou para a minha pequenez, para a minha condição, agora as pessoas me chamarão bem-aventurada. Deus atentou para mim, não sou digna, não mereço, mas Deus atentou para mim, Deus se voltou para mim. Quando ela recebe aquela expressão, salve agraciada, o Senhor é contigo, que significa muito favorecida, abençoada, e aí diz então, Maria é cheia de graça, para dar graça às pessoas que rezam para ela. Não, Maria é cheia de graça porque ela recebeu a graça de Deus. Deus estava com ela, é por isso que ela era cheia de graça. Significa que ela é favorecida, no sentido não porque ela pode conceder méritos a outras pessoas, mas porque Deus estava com ela. E é isso que ela declara no seu cântico, Deus atentou para mim, Deus se voltou para mim, Deus olhou para mim, na minha condição humilde perante Ele, eu não sou digna de nada. Essa é a condição de Maria, extremamente humilde. Observe a frase no verso 47, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Duas verdades nessa declaração de Maria. Primeiro, ela reconhece que ela é pecadora, porque é pecador que precisa de Salvador, que precisa de salvação. Então ela está dizendo, Deus é meu Salvador. Maria estava na mesma condição espiritual que eu e você estamos.
nasceu na mesma condição espiritual que toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer, ninguém que faça o bem nunca peque. Romanos 3,10, Romanos 3,23, Eclesiastes 7,20. São todos textos que falam a mesma coisa. Maria estava na mesma condição espiritual de todo ser humano. Ela precisava de um Salvador por seus pecados. Segunda verdade dessa declaração é que ela também reconhece: só Deus salva. Deus é meu Salvador, é só Ele que salva. Eu preciso do meu Salvador. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mesma atitude que eu e você deveríamos ter diante de Deus. A aplicação aqui para nós é o quanto eu e você estamos andando humildemente diante de Deus. O quanto eu e você temos esse senso de indignidade da bondade de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Irmãos, irmãs, mães que estão aqui, quantos de nós estamos vivendo na humildade perante Deus e as pessoas? Quantos de nós reconhecemos: eu não sou digno? Isso nos leva a irromper em adoração, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Somente aquele que tem esse senso de indignidade é que pode realmente contemplar a Deus na sua grandeza, na sua majestade. E aí eu queria que você pensasse comigo que muitas vezes eu e você temos exigências para Deus, murmurações para Deus, reclamações para Deus no dia a dia. E não essa atitude humilde, de reconhecimento: Senhor, não sou digno de nada, o que o Senhor já faz por mim é graça. A tua atenção para comigo é graça. O teu cuidado comigo é graça. Essa humildade que Deus procura, porque a Bíblia diz que Deus derrama graça sobre o humilde, mas resiste ao soberbo. E eu e você devemos avaliar nosso coração a cada dia. Devemos aproveitar essa oportunidade nessa noite, avaliar com o exemplo de Maria, como está o nosso coração perante Deus. Parece que nós às vezes começamos bem humildes, e depois começamos a fazer exigências, começamos a olhar aquilo que nós estamos produzindo no reino de Deus, avaliar algumas das nossas qualidades. Deus mesmo está nos transformando e a gente começa a achar que é a gente. A gente começa a valorizar o que a gente faz, a gente começa a pensar nos nossos méritos, a gente começa a realmente achar que tem alguns direitos diante de Deus, quando eu e você devemos manter o nosso coração humilde. Terceiro lugar, Maria era uma mulher servidora. Ela tinha um coração de servo, e isso ficou claro num verso que nós já lemos, o verso 38. A fé que Maria tinha no projeto de Deus para a sua vida, a sua humildade fizeram dela uma serva de Deus. E é isso que ela declara no verso 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por favor, irmãos e amigos, ouça aqui atentamente. O que ocorreria na sua vida se você tivesse essa mesma atitude de Maria? O que ocorreria em minha vida? O que ocorreria entre nós aqui como igreja, se cada um de nós chegássemos diante de Deus com a mesma entrega, com a mesma rendição, com o mesmo coração de servo, dizendo assim: Deus, faça em mim a tua vontade. Porque muitas vezes eu e você estamos aqui adorando a Deus ou buscando a Deus, querendo que Deus faça a nossa vontade, que Deus faça o que eu quero, que Deus ajeite as coisas para eu sofrer menos, que Deus ajeite as coisas para que eu tenha sucesso, que Deus mexa os seus pauzinhos e faça aquilo que me agrada. Não essa atitude inversa de Maria aqui, ela diz: não, eu sou tua serva, eu sou escrava, faz em mim segundo a tua palavra. Você já imaginou o que aconteceria na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, se nós tivéssemos essa atitude de Maria dentro da nossa casa, nós tivéssemos no nosso dia a dia, como igreja, irmãos, essa entrega para servir. E Maria serviu com o seu ventre, Maria serviu com o seu corpo, Maria serviu com o seu tempo, dedicando-se a ser mãe de Jesus. Maria serviu com o que ela tinha de melhor como mulher. Ela ofereceu-se a Deus para cumprir o seu propósito. Ela era uma jovenzinha, talvez ela pensava em fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, ela pensava em ter uma carreira profissional. É claro que isso era difícil na cultura da época. Provavelmente toda jovenzinha sonhava em ser mãe, é verdade isso, não podemos negar. Mas é verdade que não era desse jeito que ela planejava as coisas. Ela estava comprometida com José, esse não era o sonho dela. Não é isso que ela sonhava, não é isso que ela pensava, provavelmente não era isso nem que ela tinha orado a Deus. Mas é isso que acontece, ela diz aqui: eis a tua serva, eu estou aqui, a Deus, para te servir. Sendo algo que eu entendo plenamente ou não. Estou aqui para te servir sendo algo que eu compreendo ou não. Estou aqui para te servir, mesmo o que o Senhor está me dizendo não
ter jamais passado da minha mente que poderia, mesmo tendo implicações sérias para a minha vida, porque Maria, aparecendo grávida, corria o risco sim de ser apedrejada perante a lei de Moisés. Ela corria o risco de sofrer consequências terríveis. Ela corria o risco de José abandoná-la, exatamente como José pensou em fazer. Mesmo assim, ela diz: eis aqui a serva, eu estou aqui para servir. Agora entenda uma coisa, a gente serve a Deus servindo pessoas. A gente serve Deus servindo pessoas. Não tem jeito de servir Deus quem não gosta de gente, não ama gente, não gosta de tocar em gente, não gosta de ter tempo com gente. A gente serve a Deus servindo pessoas. A gente serve a Deus servindo aqueles que Ele mais ama nesse mundo, que são as pessoas que Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, não tem jeito. Tem gente que fala: eu quero servir a Deus, mas não quer se envolver com pessoas. Não quer se relacionar com pessoas, não quer se importar com as pessoas. Que Deus nos dê um coração de servo como de Maria, pronto a dizer: Senhor, cumpra-se em mim. Estou aqui para servir, para viver o Teu plano para a minha vida, para cumprir o Teu propósito. E em último lugar, Maria é uma mulher adoradora. E eu fico impressionado com a adoração de Maria nesse cântico. Profundamente impressionado. Vale a pena nós lermos esses versos, que são apenas parte do cântico todo. Você pode ler comigo aqui, a partir do verso 46? Observe comigo. Vamos juntos? Minha alma, vamos lá? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos tempo aqui para tratar o que Maria fala a respeito de Deus. A profundidade dessa oração, desse cântico de Maria aqui. Ela fala do poder de Deus, ela fala da sua santidade, ela fala da sua misericórdia. É maravilhoso o que acontece aqui. Maravilhoso o que acontece aqui. Agora, observe as palavras. Ela diz: a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra. Ela usa alma e espírito como sinônimos, destacando que todo o seu ser está envolvido em adoração. Todo o seu ser. E eu creio, com base na experiência de Maria aqui, que só pode realmente engrandecer a Deus quem se alegra em Deus. E a melhor forma, talvez, que eu e você podemos engrandecer a Deus, é nos regozijando nele. Até o pastor norte-americano John Piper, ele afirmou exatamente isso. Aprendemos que magnificar a Deus, engrandecer a Deus, acontece a partir desse senso de deslumbramento da grandeza de Deus, em que nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos nele. Quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, como que a gente engrandece Deus com a alma? Não é palpável, não são palavras necessariamente que nós estamos usando, é com a alma. Irmãos, muitas vezes nós nos reunimos no domingo, a gente vai pelo embalo da música, talvez por uma letra bonita, mas a nossa alma não está envolvida com Deus, nós não estamos engrandecendo Deus com a alma, o nosso espírito não está se regozijando em Deus. A adoração genuína acontece a partir da profundidade do nosso ser, da intensidade da nossa alma, do nosso espírito perante Deus, em que nós nos regozijamos nele, nós nos alegramos nele. Deus é realmente a fonte da minha alegria e do meu prazer. Por isso a minha alma engrandece. Meu espírito se alegra nele. Ele fez grandes coisas, o Todo-Poderoso se atentou para mim. Ah, santo é o seu nome. Como nós precisamos crescer em adoração. Você já imaginou uma mulher dessa, com esse coração voltado para Deus, com esta fé, com esta disponibilidade para Deus, com este temor de Deus, com esse coração de serva, com esse coração obediente, com este coração de adorador, de adoradora. Que bênção foi Maria. Ela realmente é um exemplo para nós de vida cristã e de alguém que viveu para a glória de Deus. Maria é exemplo como mãe, porque ela foi a mãe humana de Jesus. E ela é exemplo como filha, porque ela é filha de Deus. Filha de Deus, ela precisava de um Salvador e se tornou filha de Deus através da salvação de Deus que se manifestou a ela. Agora, quero só destacar 2 textos. Marcos capítulo 3. Nós temos uma declaração, um relato a respeito de Jesus que mostra Jesus provavelmente já prevendo a veneração à sua mãe, a adoração à sua mãe. Ele
coloca Maria no mesmo patamar espiritual de todos nós. Observe o texto. Diz que Maria, a mãe de Jesus, seus irmãos, os irmãos de Jesus chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamar Jesus. Havia muita gente assentada ao seu redor e eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Olhando para as pessoas: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, não é por causa do vínculo de sangue que a sua mãe e os seus irmãos estavam numa posição superior a qualquer outra pessoa. Somos todos iguais perante Deus. E é isso que Jesus está falando. Peraí, quem que é minha mãe, meu irmão, minha irmã? São todos aqui, ó. Porque quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã. Somos todos iguais. O que importa para todos nós seres humanos é que vivamos a vontade de Deus, façamos a sua vontade. No outro texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, diz que quando Jesus estava ensinando, quando ele dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Essa expressão antes significa que aquilo que a mulher falou era verdade. A mulher que o havia amamentado era bem-aventurada. Mas também essa expressão antes significa que aquilo que vem depois tem uma verdade ainda maior, é ainda mais profunda a verdade. Ele diz: isso é verdade, ela é bem-aventurada, mas felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esse é o chamado de Deus para Maria, foi o chamado de Deus para Maria, esse é o chamado de Deus para cada um de nós, irmãos e irmãs. Que nós ouçamos a palavra de Deus e vivamos nele. Que nós vivamos em fé, nós vivamos em humildade, vivamos com um coração disponível de servo, que vivamos realmente essa dimensão de adoração profunda, de intimidade com Deus, porque nós nos alegramos nele. Nós vamos ser maridos melhores se vivermos assim. Vamos ser cidadãos melhores, irmãos na fé melhores. Nós vamos ser realmente uma igreja melhor. Você vai ser uma mãe melhor, se você viver plenamente aquilo que Maria deixou como legado da sua fé, do seu relacionamento com Deus, todos nós. Por isso nós podemos dizer, nós a respeitamos, nós a admiramos, nós aprendemos com ela, e nós estamos aqui para realmente dizer isso. Ela é digna de imitação, assim como Paulo foi, Pedro foi, João foi, os grandes heróis da fé e da história bíblica. Queria cantar um cântico baseado no Cântico de Maria. Só os mais experientes como eu vão se lembrar. É um clássico do Asaf Borba. Se você conhece, canta comigo. Se você não conhece, aprende. Diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo
pode fechar seus olhos e orar comigo? Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração pela tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Te louvamos porque essas palavras são de Maria, em adoração, em exaltação ao teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de fé, de mulher de Deus que ela foi, por tudo que podemos aprender com ela. A respeitamos, a admiramos e oramos que por tua graça possamos viver plenamente a tua vontade para as nossas vidas, assim como Maria viveu. Eu oro por cada mãe aqui presente nessa noite, porque hoje é um dia especial das mães. Oro que o Senhor enche do teu Espírito Santo cada coração, que essas mães tão preciosas possam viver o melhor do Senhor, possam se fortalecer em Ti, possam se renovar em Ti, possam experimentar uma fé extrema, ó Deus, confiada, poderosa no Senhor, coração humilde, possam experimentar, Senhor, da manifestação do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e Santo. Possam, Senhor, continuar servindo o Senhor com alegria, sua família, a sua geração. Possam, Senhor, adorar o Senhor com alegria. Deus, com toda a sua alma, seu Espírito. Oro por cada um de nós aqui, Senhor, que o teu Espírito nos leve a ver na tua graça abundante. A tua misericórdia é demonstrada de geração em geração, e nós queremos, Senhor, viver com base nela, em todo o teu plano para a nossa vida. Visita os nossos corações, Senhor, e nos leva, Senhor, a te adorar, a te engrandecer com toda a nossa alma e nos alegrar profundamente em Ti, somente em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.